Seguinte, meu nome é Rafael e hoje a gente vai começar uma série nova nesse canal. A gente vai fazer a série Rumo à Aposentadoria, onde eu vou simular uma carteira de fundos imobiliários com aportes mensais de R$ 300, tá? Eu sei que nem todo mundo tem R$ 300 para investir, tá? Mas você que tem aí R$ 100, R$ 150 para começar a investir, pode acompanhar essa série, porque nessa série você vai aprender muito sobre os fundos imobiliários, você vai ver como eu penso, como eu analiso antes de escolher um fundo imobiliário, e eu vou explicar também o porquê eu estou investindo naquele fundo imobiliário naquele mês. Lembrando que todas as movimentações e falas que eu fizer e falar nesses vídeos dessa série não são recomendação de investimento, tá? Essa série é exclusivamente para você aprender como eu faço meus investimentos na prática e o porquê que eu estou investindo nos fundos imobiliários que eu vou estar falando aqui, tá? Então não é uma recomendação de investimento. Você tem que estudar, você tem que escolher seus fundos imobiliários. Isso aqui é para você ter uma base de como é que eu faço meus investimentos, tá? Lembrando também que como o canal é focado em fundos imobiliários, essa carteira vai ter só fundos imobiliários. Mas eu não recomendo de forma alguma você ter uma carteira de investimento só em fundos imobiliários, 100% fundos imobiliários. Você tem que diversificar, igual nós vamos diversificar aqui em ativos, em segmentos, em gestoras. Você tem que diversificar os seus investimentos, como em ações, em investimentos no exterior, em renda fixa. Então não deixe a sua carteira 100% fundos imobiliários, porque é sim arriscado, tá? Qualquer investimento que você não diversifique, você vai estar arriscando seu patrimônio, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro episódio a gente já vai fazer nosso primeiro aporte, tá? Nesses primeiros episódios a gente vai estar montando a base da nossa carteira, a estrutura da nossa carteira, diversificando em segmentos, a porcentagem de segmentos e a porcentagem em cada ativo. Nós vamos começar investindo no XPML11, que é um segmento, que é um ativo do segmento de shoppings. Ele possui um patrimônio líquido de mais de 6 bilhões, mais de 535 mil cotistas. O foco dele é shopping centers e ele é gerido pela XP. Atualmente ele tem uma vacância de 4,8% e uma inadimplência líquida de 3,3%. É uma vacância baixa e uma inadimplência baixa, então é um ponto positivo para ele. É um fundo diversificado geograficamente, né? Então ele tem shoppings em várias regiões, mas ele ainda é focado no Sudeste, que é uma ótima região. Então ele tem aí, como vocês podem ver, 69% em shoppings no Sudeste e o restante aí nas outras regiões do Brasil. Outro ponto positivo para o XPML11, além da diversificação de regiões, é que ele também é diversificado em quantidade de shoppings. Atualmente ele tem 24 shoppings, então é um portfólio bem grande, tá? Então é aquele negócio, tal shopping deu problema, não influencia tanto na sua carteira, porque ele tem mais outros 23 shoppings gerando receita. E a gente pode ver isso nesse gráfico, que é um gráfico que vai te mostrar o resultado financeiro e a distribuição por cota dos últimos 12 meses. Então você pode ver que nesse gráfico, ele gerou, na maioria dos meses, ele gerou mais receita do que é o rendimento médio dele. Então ele tem um rendimento médio aí atualmente de 0,92 e você pode ver que nos anos anteriores ele gerou mais receita do que ele está distribuindo. Ou seja, ele cria um caixa, vamos chamar de um caixa de emergência, uma reserva, chama reserva acumulada. Então, quando, por exemplo, igual aconteceu aí no mês de maio, que ele teve menos receita do que é o rendimento que ele distribui, ele acabou tendo que usar a reserva acumulada dele para poder pagar os 92 centavos de rendimento que ele paga por cota, graças aos outros meses, né, que ele conseguiu gerar uma receita maior do que ele estava distribuindo. Então isso passa uma segurança para o cotista, passa uma segurança que ele vai conseguir manter o rendimento dele por um longo período. O dividend yield desse fundo ele é de 10,13%, é um bom dividend yield, ele distribui bem e o XPML é um grande fundo do mercado, né? É um dos maiores do mercado, então é um fundo muito confiável. Eu gosto muito do fundo e por isso que eu estou colocando ele na nossa carteira. O segundo fundo que a gente vai colocar na nossa carteira
é o BTLG11. É um fundo de logística, outro gigantesco do mercado, um fundo que eu também gosto muito. Ele é gerido pela BTG Pactual, então é uma gestora aí também bem conhecida, já com um histórico. Ele possui mais de 350 cotistas e tem 22 imóveis. Então a mesma questão ali do XPML. Ele tem muitos imóveis, então é uma diversificação boa. Se acontecer problema com algum, não influencia tanto no rendimento do seu bolso, né? Diferente de, por exemplo, se tivesse 2 imóveis que se um der problema e parar de dar receita, 50% do seu rendimento vai embora. A vacância dele financeira é de apenas 2%, então é uma vacância financeira muito baixa, muito tranquilo. Ele tem 85% da sua ABL em São Paulo, porque o setor de logística, o segmento de logística, ele é muito focado em São Paulo. Porque é onde ali tem as grandes empresas de e-commerce, por exemplo, então o foco em São Paulo é muito importante porque é onde realmente está ali o coração do segmento. Outro ponto positivo para o BTLG é que ele supera os índices do mercado, a rentabilidade dele supera os índices. Nesse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver que ele está ali com 69,71% de rentabilidade acumulada, né? Superando o CDI líquido, tá? Não é o CDI bruto, é o CDI líquido, né? Então o CDI livre de imposto, o Ibovespa e o IFIX. O Ibovespa, que é o índice médio do mercado de ações, e o IFIX, que é o índice médio do mercado de fundos imobiliários. Outro ponto positivo é que, como vocês podem ver, ele é diversificado em inquilinos. Então, a receita dele, vocês podem ver que o inquilino que tem a maior porcentagem de receita do fundo é o BTLG ali de Mauá, tá? O BTLG Mauá, ele tem 12% da receita, junto com o de Cajamar e 11% ali de Campinas. É ainda uma porcentagem um pouco grande na minha visão ali da receita, porque se der um problema aí nesses fundos, nesses ativos, por exemplo, 12% da receita é prejudicada. Mas o BTLG com certeza vai conseguir diluir mais ainda essa receita, eu acredito muito no fundo, então eu acho que mesmo com esses 12% aí, que também não é uma porcentagem gigantesca, né? Ainda é uma porcentagem bem tranquila, mas eu acredito que eles ainda vão trabalhar para diluir essa porcentagem. O dividend yield do BTLG é de 9,1%, tá? Então é também um dividend yield bom comparado ali aos fundos de tijolo, aos fundos do setor mesmo de logística, tá? O último fundo que a gente vai colocar na nossa carteira hoje é um fundo de papel. O fundo de papel RBRR11. É um fundo de papel high grade. O que isso significa? Que ele tem uma carteira de CRIs mais conservadora, tá? Então ele não vai te gerar aquele dividend yield muito alto, tá? É um dividend yield mais baixo por ser uma carteira mais segura, mais conservadora, que é o tipo de estratégia que eu gosto nos fundos de papel. Eu não vejo muito vantajoso investir, por exemplo, nos high yield, né, que é os fundos que entregam muito rendimento, muito dividend yield, porque eles são bem arriscados e a maioria aí costuma dar muito problema, então eu prefiro mesmo os high grade ou ali encostando nos middle risks, né, que é o meio termo do high grade para o high yield. Ele é 92% indexado à inflação. Com essa alta da Selic aí, tá difícil de achar fundos de papel indexados a CDI que tá num preço barato, tá? O RBRR hoje ele está sendo negociado com 7% de desconto, tá? Então tá um preço muito legal para adquirir ele. É um fundo de papel que eu gosto. E outro ponto positivo dele é que ele está crescendo seus rendimentos. Vocês podem ver aí, né, nesse gráfico que está aí no relatório gerencial deles, né, que está crescendo sim o dividend yield. Teve ali um pico em junho, porque é o encerramento ali do semestre, né, onde o fundo imobiliário tem que distribuir os 95% do rendimento, então teve esse pico aí, mas ele vem crescendo os rendimentos, está mantendo aí o 0,85 de rendimento por cota. Outro gráfico legal do RBRR é que ele supera o CDI, tá? Vocês podem ver aí que ele está a 128% do CDI, então é outro ponto positivo para ele. Ele tem um bom rating aí na carteira de CRIs dele, vocês podem ver aí como está mostrando no gráfico, que 92% das operações aí tem um rating superior ou igual
a AA, que é um rating bom, né? Vocês podem ver que vai de AAA até o D, eles têm de A para frente 92%, e ele também possui uma boa diversificação de CRIs. Como vocês podem estar olhando nessa tabela aí, PL dele, a porcentagem do PL, a porcentagem do patrimônio líquido dele, nos CRIs, a maior é 9,2%. E a maior mesmo, o resto, abaixo desse 9,2%, já é 6,8%, 6,7% e vai caindo, 3%, 1%, até 0,1%. Então é bem diversificado. Se der problema em algum CRI aí, vai influenciar pouco no rendimento do fundo. Então basicamente é isso os fundos que a gente vai investir. Eu vou estar entrando aqui agora no Investidor 10 para a gente poder fazer esses aportes, né, para a gente ali consolidar a nossa carteira. Eu vou começar pelo Investidor 10 e depois eu vou mostrar uma planilha que a gente vai utilizar no decorrer dessa série para a gente estar vendo a nossa diversificação e onde a gente tem que alocar mês a mês. Então bora lá para o Investidor 10. Já aqui no Investidor 10, a gente vai começar colocando os dois ativos que eu selecionei para vocês. Eu vou estar comprando eles pelo preço de fechamento do dia 2 do 10, tá? Então a gente vai começar aí em outubro mesmo, no dia 2, eu vou estar comprando esses ativos, né? Lembrando que é uma carteira simulada, tá? Eu não estou comprando realmente esses ativos, mas é realmente como eu faria a minha carteira, tá? De todo o coração. Então, bora lá. A gente vem aqui em lançamentos, coloca adicionar ativo. Você pode fazer a integração também da sua carteira, mas eu vou fazer da forma gratuita aqui. Selecionar aqui, fiz. Ativo, vou colocar primeiro aí o XPML11, que foi o fundo que a gente primeiro comentou. Uma quantidade, ele fechou em 107,01. Não tivemos outros custos. Se você utilizar uma corretora que não tem outros custos, por exemplo, a Rico, você não precisa de colocar nada aqui nessa aba, tá? A gente vem em salva. Adicionar outro ativo. Fiz aqui, já está selecionado. Agora o código do ativo. A gente vai colocar aqui o BTLG11. Uma quantidade também, no preço de 99,72, que foi o preço de fechamento dele hoje. Salvar. Adicionar outro ativo. Nós colocamos aqui o RBRR11. 87,58. Salvar. Adicionamos nossos 3 ativos, vamos esperar aqui um tempinho para o Investidor 10 atualizar nossa carteira. Tá aqui, ó. Valor aplicado, R$ 294,31, sobrou uns reais aqui, né? Eu vou somar esses reais para no mês que vem a gente aportar os R$ 300, mais os dividendos que a gente vai receber e mais essa sobra aqui, ok? Então vocês podem ver que já até deu um pouco de variação aqui, né? Deu 0,20%. Então a gente vai calculando tudo aqui pelo Investidor 10 e por essa planilha aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, essa planilha foi uma planilha que eu mesmo montei, uma planilha bem simples para a gente poder acompanhar aí a porcentagem nos segmentos que a gente tem, tá? E onde a gente deve fazer nossos aportes. Então eu vou colocar aqui primeiro o segmento shoppings, o FII que eu coloquei de segmento que é o XPML11. A porcentagem atual dele a gente vai olhar daqui a pouco, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o de logística, que é o BTLG11, e o de papel. Papel, que eu tô deixando espaço aqui porque depois eu vou preencher outros fundos, eu quero deixar organizadinho, tá? Depois vocês vão entendendo. O de papel é o RBRR11. Agora a gente vem aqui, volta no Investidor 10, vai em gráficos e a gente olha aqui, ó, a porcentagem que nós temos em cada segmento, em cada ativo, desculpa. Então a gente vê aqui, o XPML a gente tem 36,27%, 36,27%. O BTLG nós temos 33,83%, 33,83%. E o RBRR nós temos 29,91%. Então aqui já formou a nossa porcentagem atual em cada segmento, tá? Só deixa eu consertar aqui. Logística, colocar minúsculo e papel. Então já corrigindo aqui, tá?
Depois nós vamos selecionar quando nossa carteira estiver toda completa, a estrutura dela, a gente vai colocar a porcentagem ideal que a gente vai querer em cada ativo. Tá? Aí vai aparecer outro gráfico aqui para nos dizer qual a porcentagem que a gente tem em cada segmento. Então é isso, a gente está encerrando agora o primeiro vídeo da nossa carteira rumo à aposentadoria, investindo todo mês R$300, aportando R$300 mais os rendimentos que a gente receber, e aqui explicando todas as movimentações que eu faço, por que eu estou fazendo essas movimentações, né, para vocês entenderem melhor como que é investir nos fundos imobiliários. Fechou? Então deixe seu like, se inscreve, aproveita aí, tira o máximo que vocês puderem de mim, pode perguntar aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou estar respondendo todo mundo, fechou? Então é isso, abração, tamo junto, é nóis!